Por essa maneira de ver, avaliemos a importância do contingente dinâmico sexual no processo evolutivo dos seres. Podemos, também, aquilatar por que Freud percebeu essas forças, embora só as correlacionasse na zona mais periférica ou do corpo físico. Os seus estudos estavam afeitos à zona material e, como tal, não pode dar o grande mergulho na essência do espírito e sentir as forças suprassexuais que carregamos. Jung, que deu mais importância ao inconsciente no sentido de defini-lo em proporções coletivas, ofereceu uma psicologia em maior profundidade, traduzindo essas forças sexuais na dualidade, ânimos versus ânima. Os estudos desse investigador teriam maior alcance e seriam mais bem compreendidos se, na sua psicologia, fosse incluído o mecanismo paligenético, mecanismo que proporcionaria a simplificação de muitos de seus conceitos. Gostaríamos de lembrar que as forças psissexuais, em seus pontos mais centrais do psiquismo, em plena zona espiritual, sendo impessoais e de totalidade, não apresentam as múltiplas variações com que se refletem na periferia corpórea. E um dos fatores dessa diversificação de apresentação, que mais influência determina na exteriorização do próprio sexo, masculino ou feminino, seria o arcabouço psicológico de cada ser. Sabemos das inúmeras variações que vão ao infinito dos indivíduos, embora possamos arregimentá-los segundo o seu desenvolvimento espiritual, em infranormais, normais e supranormais. Se a estes tipos acrescentarmos fatores de introversão e extroversão, próprios do pensamento junguista, e como os mais expressivos no biótipo psicológico, esbarraremos numa extensa variedade de apresentação sexual no corpo físico, mesmo obedecendo à influência direta da faixa psissexual, de sua própria necessidade. Consideremos ainda as etapas da vida: infância, adolescência, idade adulta e velhice. Os fatores do meio ligados à alimentação, às influências barométricas, à educação intelectual e sentimental. Realmente, chegaremos à conclusão de um difícil enquadramento, onde cada indivíduo terá o seu próprio aspecto, por apresentar também sua própria condição evolutiva. A potencialidade bissexual que possuímos na intimidade da alma, quando em canalização normal, na periferia consciencial, traduz a sua tendência e grau na adequada e necessária faixa psíquica. Entretanto, podemos computar variações de acordo com a idade do indivíduo, cuja personalidade pode modificar, em parte, as tendências internas sem que isto represente variações apreciáveis. É o caso de certas pessoas, em idade avançada, que apresentam rasgos emotivos com decisões mais apropriadas ao sexo oposto. Por isso, o homem velho pode apresentar-se mais delicado, sentimental e mais submisso, acontecendo o contrário com a mulher idosa, que pode refletir um pouco dos ímpetos e arrogâncias do sexo masculino. Além dessas apresentações das energias sexuais, absolutamente normais, sofrendo pequenas variações de escoamento na zona consciente, existiriam outras oscilações também consideradas normais, onde o indivíduo revelará, pelas atitudes emocionais, acúmulo de tendências opostas reprimidas. Estas últimas variações são perfeitamente percebidas na escolha entre cônjuges em que, na maioria das vezes, a atração entre ambos está ligada a uma desconhecida imposição. É como se houvesse, entre os dois sexos, a necessidade de uma complementação emocional. Cremos que as ligações sexuais entre cônjuges seriam mais pulsões psíquicas de atração, simpatia, entendimento íntimo, como uma necessidade de complemento construtivo onde outras faixas de vibrações da vida entrariam em jogo. Diante dessa conceituação, podemos dizer que a energética sexual na fonte interna ou espiritual seria unificada por uma totalização integral. Na periferia, a variação seria imensa nas suas personificações. O escoamento periférico dessas energias variariam em face da tela consciente de manifestação relacionada diretamente ao tipo psicológico. Qualquer que seja a posição individual evolutiva, infranormais, normais e supranormais, nos tipos introvertidos, a drenagem dessas energias seria maior do que nos extrovertidos. Sabemos que o introvertido contém-se em face do objeto, solicita maior teor emocional, enquanto que o extrovertido logo se identifica com o objeto, não necessitando de maior carga emocional das correntes psissexuais em deságue.
Este mecanismo está bem compreendido na conhecida lei de dualidade ou dos contrários, onde haverá sempre necessidade de equilíbrio entre os polos do manancial energético. Os indivíduos, em suas próprias apresentações, estarão, quanto às energias sexuais, ora mais na profundidade, ora em plena periferia consciencial. Alguns não conseguem sentir o manancial interno como um deságue natural de energias que busca a tela consciente. Por isso, situam-se superficialmente, vivenciando as condições que os sentidos corpóreos solicitam. São indivíduos que vivem mais o sexo fisiológico, sem o cultivo emocional de complemento, vivem exclusivamente para os solicitantes instintos. Claro que, também, existem os casos intermediários em que o indivíduo já sente a necessidade de ampliar a faixa energética sexual para além de uma função física. Os que se encontram mais nos campos da profundidade espiritual, por terem suplantado as vivências periféricas, são os mais evoluídos, os que já sublimaram o sexo de periferia. Diferem muito dos que vivem exclusivamente na periferia, a maioria da humanidade. Ainda assim, as condições evolutivas de sublimação e suplantação por maturação. Para os dois tipos humanos, os de profundidade e os de superfície, a força criativa da vida, envolvendo fortes conteúdos de sexualidade, manifesta-se na faixa evolutiva em que se encontra o indivíduo. Na força criativa sexual de profundidade estaria um Francisco de Assis esparzindo o amor universal, e na de periferia, um Dom Juan no amor carnal egoísta. Na profundidade espiritual, estaria um Gandhi, oferecendo-se em holocausto pela liberdade do homem. Na periferia, um Napoleão, marchando com seus soldados em busca da conquista egoísta de um império. Nas profundezas do inconsciente, como vivência, estaria Atenas, no século de Péricles, a fornecer os pensamentos mais expressivos da filosofia. E na periferia consciencial estaria Esparta, com sua rígida disciplina, a buscar o desenvolvimento dos músculos e a demonstração da força física dos homens.